Seja muito bem-vindo ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E hoje a gente tem um Pod Desperte muito especial. Vou trazer alguém que tem uma história incrível, incrível, que eu aposto que você, que tá aí, que é mais ou menos dos anos 80, que nem eu, que nasceu por aí, vai amar essa história, porque ela tem assim um roteiro de Netflix para contar pra gente. E o despertar da consciência dela também é algo que vem transformando vidas. Então, você que está chegando agora, já aproveita, deixa o teu like, compartilha esse podcast com o maior número de pessoas que você puder. Por quê? Você sabe que a tua missão também é ser um mensageiro de boas notícias. E eu tenho certeza que no final dessa conversa você vai sair daqui num outro nível de despertar espiritual. Então eu vou trazer para vocês a Tati Pinheiro, minha linda, Olá! seja bem-vinda, Muito gratidão. obrigada pelo convite, estou muito feliz de fazer parte da tua história também, da história do Quantic Desperte e a oportunidade de estar falando com a tua audiência. Gratidão. Eu que agradeço. E conta um pouquinho pro pessoal lá de casa da onde você veio, de que nave especial que você veio. Começa contando já um pouco da tua história. Então, eu costumo brincar um pouco o que você falou na introdução, eu costumo brincar que quem tem mais de 45 anos muito provavelmente lembra da safra de músicas infantis, né? E eu fiz parte do grupo Os Abelhudos. A gente defendeu uma música chamada O Dono da Terra no Festival dos Festivais da Rede Globo em 1985. Então a música sempre esteve presente na minha vida. Durante um período, ela foi, de fato, o que pagava os boletos, por assim dizer. Depois passou a ser um hobby que de vez em quando eu fazia. E aí, ao longo da minha vida, ela veio permeando a minha história. Né? Então eu sempre tive, por meio da música, eu sempre tive uma conexão muito forte com o divino, que Que eu lindo. hoje em dia entendo isso de forma racional e consciente. Antes era só uma questão mesmo de vivência, não tinha Diversão. não tinha nem, assim, uma noção real, né, de como é possível a gente se contactar, a gente fazer essa conexão com o divino enquanto a gente está trabalhando na arte, né. Mas enfim, aí eu saí dos Abelhudos, fiz várias participações especiais, gravei com a Xuxa, ou a música Burocracia no disco da Xuxa, do Que Super lindo. Xuxa quanto Eu Baixo tinha todos. Astral. E olha só, já falava burocracia, eu já falava mal da Matrix, hein, Olha, gente? Eu não estava nem. inconsciente tu já estava Olha lá, já trabalhando. estava lá a música que eles botaram para eu cantar. Tenho vários trabalhos no Japão, mais de 20 projetos de bossa nova, incluindo 4 CDs solos que eu gravei em Nova York. Mas aí acabei me formando em comunicação social. Na época, a música já era um mercado que estava se saturando. E eu fui fazer comunicação, porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de conversar, conhecer pessoas, contar histórias. E fui, então, me formei em jornalismo e em relações públicas. E aí trabalhei nessa área durante 10 anos. Nesse período que eu trabalhei nessa área, dentro da comunicação social, né, eu trabalhei com produção de eventos, eu trabalhei com assessoria de imprensa, com jornalismo televisivo, fui ghostwriting, enfim. Que legal. E aí eu engravidei, que era meu grande sonho, era ser mãe. Assim, sabe quando você nasce e você tem um projeto de vida? O meu era ser mãe. Eu também Desde tinha isso. sempre. É muito louco, né? Sim, desde meus 14 anos. Eu não sei te precisar desde quando, mas pra mim, você sabe exatamente a Sei data? exatamente. Que Porque barato, eu sonhei com Paula! meu filho. Ai, que coisa mais Eu tinha linda! 14 anos e eu lembro exatamente ele falando pra mim: "Eu vou ser seu filho". Claro que a aparência dele não era a que ele tem hoje. E aí, a Uhum. partir dali, a minha vida se moveu em volta disso, que eu tinha que fazer acontecer porque ele ia chegar um dia. Até o dia que ele chegou. Você viveu esperando este Sim, momento, até os né? 29 anos, que foi quando eu tive ele. Mas tu foi mãe nova. Eu fui com essa idade Foi também. também? Eu casei com 25, engravidei 29 para 30, né? Eu tô com 50 anos, né? O Guilherme tá com 20. Mentira. Eu podia Sim. jurar que tu tinha uns 40 anos. Ai, adorei ouvir isso. Ai, gente. O que que tu passa aí? Não, Já passa pra mim que eu vou começar o eu acho que é essa energia de criança Sim, mesmo, que tu eu tem tenho muito mesmo. forte dentro de Tem mim, mesmo. né? E, e aí eu sei que com essa história toda, quando ele nasceu, eu ganhava tão mal trabalhando em jornalismo que eu tive uma conversa com meu marido. Eu falei: olha, eu quero muito ser mãe, sabe? Me dedicar a isso, estar ali integralmente presente.
E o que eu ganhava de salário era tão pouco que eu falei: "Pô, a gente vai pagar isso para Sim, colocar numa creche, né, ou para pagar alguém para ficar com ele", então meu marido falou: "Ah, beleza, tudo bem, então". E aí eu me dediquei esse primeiro ano de muito bom. vida do Guilherme completamente a ser mãe, só que sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí algumas mães de amiguinhos deles, né, sabendo que eu era cantora, elas eram fãs dos Abelhudos também, porque tinha a mesma faixa etária que eu e tudo mais, me acompanhavam em alguns projetos desses, né, que eu fui fazendo ao longo do caminho de bossa nova para o Japão. Elas disseram: "Ah, cria uma roda de música para os amiguinhos e tal", e eu: "Não, mas é um negócio muito sério, né, educar crianças com música". "Não, Tati, não precisa", eu escorpiana, né, Sim. ascendente sagitário, lua em aquário, tudo muito intenso, né, tudo muito profundo. "Não, faz só uma roda de música e tal", enfim, comecei. Em um ano eu tinha 56 alunos, Olha, só no boca a boca. E aí nasceu o Espaço Tati Bitati, que foi uma escola de música com foco em bebês e crianças pequenas, que né, e aí lindo. eu busquei uma formação em musicoterapia, para que eu pudesse trabalhar de uma forma mais consciente com o impacto que a música é um recurso poderosíssimo, né. Então, e aí me dediquei a isso, e foram 8 anos como empresária nesse ramo, com o Espaço Tati Bitati no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Inclusive alguns filhos de famosos foram meus Que alunos. legal. Mas aí depois disso, a questão financeira já não dava mais, eu já estava pegando empréstimo para pagar a estrutura, e aí eu falei: "Cara, vivi um luto quando eu tive que fechar o espaço". E aí conversei com meu marido, eu falei: eu tô à beira de surtar". Eu não Sim. estava bem mesmo, foi um período, assim, porque eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade muito novinha, e eu não estava bem, e aí eu falei para ele: "Olha, eu sei que ano sabático é coisa de rico, mas eu preciso de um ano sabático". E ele falou: "Não, bem, não vai fazer muita diferença no Sim. nosso orçamento, você está trabalhando ou não". Gente, isso foi em dezembro. Em janeiro, a gente se mudou para Petrópolis, eu saí da capital do Rio, porque eu já não aguentava mais morar lá. E em março começou a pandemia, onde todos nós fomos para O um ano ano sabático, sabático, 2 anos sabático. forçosamente, pois é. Nesse momento, todas as minhas buscas se tornaram muito claras, porque ali eu comecei a ter uma busca, para preenchimento desse meu vazio, essa sensação de não pertencimento, tudo que eu vivi a vida inteira, inclusive alguns momentos da minha adolescência com até ideias, suicidas e tudo mais, eh o que eu já buscava, eu fui da igreja messiânica há muito tempo, dediquei, conjurei em hospitais e liturgia e tudo mais. Já era reikiana, hoje em dia eu sou mestre em reiki, mas eu já era reikiana, eu já utilizava o floral, só que era tudo de uma forma muito assim, estabalhoada, sabe? Nesse momento eu comecei a buscar de uma forma consciente, pela expansão da minha consciência, aquilo tudo começou a fazer sentido. E a minha história, que na minha cabeça era toda fragmentada, começou a se reunir e a fazer sentido. Era como se fosse um quebra-cabeças que começou a ter Perfeito. forma. E é isso mesmo. E aí surgiu então as lives no Instagram e no YouTube que me levaram para esse caminho, né, de youtuber de expansão da consciência e tudo mais. E de mentora de autoconhecimento, porque aí eu comecei a integralizar todas essas vivências e essas informações com todos os cursos que eu vim experimentando ao longo da minha vida, e foi tomando forma. E hoje em dia, realmente, eu defendo a bandeira do autoconhecimento como sendo, critério básico para a gente poder evoluir Nossa, dentro da Matrix, né. que lindo, que Pois lindo. é. E isso tudo que você está falando tem tudo a ver com o momento atual do planeta, que é a saúde mental. A gente estava até conversando nos bastidores aqui como as pessoas estão sendo afetadas Sim. e adoecendo na sua saúde mental, que é o quê? É o próprio as próprias emoções que estão sendo atacadas, afetadas. Parece que depois da pandemia, toda a sujeira que tinha internamente nas pessoas veio para fora e Uhum, não parou de vir, né? uhum. Já faz o quê que acabou a pandemia? 3 anos? 3 anos, né. Faz 3 anos, mas a sensação que eu tenho, até como psicóloga, pelas pessoas que eu atendo, que os próprios terapeutas estão adoecendo, Sim. estão desistindo da sua missão, no momento que a gente mais precisa deles. Aí sabe o que está acontecendo? A espiritualidade, a fonte criadora,
o cosmos, enfim, o criador, Deus, como você preferir chamar aí na sua casa, tá tendo que dar múltiplas funções para uma pessoa só. Uhum. Porque aquele que está disponível para a fonte é o que vai receber os trabalhos. Jesus já dizia, né? Tem muita coisa para fazer, mas poucos são os trabalhadores. A seara é grande, mas poucos Uhum. são aqueles que estão disponíveis, que levantaram a mão e falaram: estou disponível. Até brinco e falo: cuidado. Se tu levantar tua mãozinha, Vai vai ser vir uma. convocado. Vai vir para. Vem. É. E eu percebo assim que você levantou realmente a mão e falou: eu quero fazer a diferença, eu quero trabalhar nessa transição planetária que agora a gente está num momento que é o momento que mais precisamos de pessoas que estejam colocando conteúdos na internet, principalmente, que ajudem as pessoas. Não conteúdo de maionese, sabe assim, que Uhum, não agrega em uhum. nada. Entretenimento. A gente não está mais no momento de entretenimento, não. Isso é só para te distrair. A gente Uhum. está no momento de receber conteúdos como esse, por isso que eu volto a repetir. Se você está aqui, está fazendo sentido, deixa o teu like, compartilha. Por quê? Porque a gente não está aqui falando maionese. A gente está aqui falando da vida real. Saúde mental é isso que ela está falando aqui. E as empresas estão, inclusive, eu fiquei sabendo hoje que tem uma NR nova Sim. que é obrigatório as empresas cuidarem da saúde mental. Vai ter que ter um psicólogo ali para atestar que. Por quê? Porque é muito afastamento. As pessoas estão abandonando seus trabalhos, estão adoecendo, estão ficando com problema de dinheiro, de saúde, de relacionamento. Tudo porque elas estão desviando do foco principal, que é você cumprir o seu propósito de vida. Você não está aqui de rolê, você não está aqui a passeio, você não está aqui para Uhum. pagar boleto só. É, no último relatório da OMS que eu tive acesso, o Brasil era o país mais ansioso do mundo Olha que em dados absurdo. estatísticos. Olha, Tudo bem que nós temos uma população enorme, mas a gente sabe por que que o Brasil é tão ansioso, pela própria instabilidade. Tudo, isso. política, econômica, isso independe do governo. Educação, tudo. Educação, exatamente. Então, tem um lado bom, o brasileiro ele sabe se virar, ele é bom no improviso, ele é uma pessoa criativa e tudo isso, de certa forma, é estimulado por essa instabilidade, só que é um gasto de energia absurdo. Pesado. E aí a gente não tá dando conta, quimicamente o cérebro da gente não tá dando conta, né. Eu me lembro de uma explicação que a minha psiquiatra me deu, porque na verdade minha primeira crise de ansiedade eu tinha 13 anos de idade, então eu não fui Nossa. diagnosticada, naquela época eu não tinha diagnóstico, né, o máximo que as pessoas falavam era estafa, o que faria muito sentido se a música em si fosse um trabalho penoso para mim, o que não era, para mim era muito prazeroso. Mas de qualquer forma eu estudava, eu trabalhava, então tinha uma responsabilidade muito maior do que de uma criança dessa idade, né, de 13 anos. Mas não tinha o diagnóstico, eu fui ter o diagnóstico adulta, né. E eu me lembro que a explicação que a minha psiquiatra me deu, que é muito, assim, é ilustrativa, foi justamente: nós temos um movimento natural de proteção, de sobrevivência, então a ansiedade, por si só, ela é ruim quando ela torna a tua vida disfuncional. Mas foi o que ela falou, antigamente a gente precisava dessa ansiedade para se proteger de um leão. Que vinha te Isso. comer quando você estava ali dormindo de madrugada, né. Agora os perigos são as contas no final do mês e o dinheiro Isso. que não chega, é a violência urbana, as preocupações mentais. Então é como se a gente vivesse assim: "Cadê o leão? O leão vai chegar. Onde está o Isso. leão?". E Isso. aí realmente o nosso nível de e aí a gente puxa para a energia, claro, né, o nosso nível químico ele fica desregulado e a nossa oscilação vibratória energética é absurda. Então não tem como o corpo não sentir. Tanto é que eu faço parte de um quadro de pessoas que provavelmente, eu digo provavelmente porque eu acho que milagres são possíveis, Sim. mas provavelmente no meu caso o transtorno de ansiedade é crônico. Como um hipotireoidismo, como uma diabetes em algumas pessoas. Porque o meu corpo funcionou a vida inteira sob um campo minado. Sobre um campo minado. Isso. Então, é aquela sensação de que a qualquer momento alguma Vai coisa estourar. explode. Uhum. Então,
Agora, eu acredito que todas as limpezas que eu estou fazendo energéticas, todas as técnicas que eu utilizo, como Theta Healing, hipnose quântica, terapia floral, né, o próprio Reiki, que eu volto, né, para essa minha reorganização química, eu realmente acredito que em algum momento da minha vida eu vou até poder me desfazer do antidepressivo. Eu já consegui diminuir muito, eu tomava 4 por dia, hoje em dia eu tomo um, né, porque eu tenho outros recursos que me Sim, reequilibram energeticamente e quimicamente. Mas a questão dos transtornos mentais, em especial, o transtorno de ansiedade e a depressão é um caso de calamidade pública sim, e é um caso de pandemia. exato. É que ninguém fala Porque isso. exatamente. Mas não fala por quê? Porque é o calo da Matrix. E vamos combinar que é super importante terem leis e tudo mais, ok. Mas vamos combinar que na prática, gente, no dia a dia, é você mudar toda uma estrutura de trabalho para que as pessoas não adoeçam, porque elas ficam a maior parte do tempo nos seus locais de trabalho, não é em casa. Então, o que está enlouquecendo as pessoas? É o ambiente de trabalho, é o ambiente corporativo, é a questão Exato. financeira, a questão da concorrência, a questão da competitividade, e a questão enlouquecida de metas, e a falta de estabelecimento de vínculos entre as pessoas. É isso que está adoecendo a humanidade. Então, não é colocar um psicólogo, você sabe disso, não é colocar um psicólogo para testar quem está bem ou não, é mudar as regras do jogo Exato. para que as pessoas Reprogramar. não exatamente, para que as pessoas não Reprogramar. adoeçam. É, E aí, será que realmente as empresas, os políticos estão com essa disponibilidade? é, Aí a gente vai ver na exato. prática, a É real, isso. até onde isso é uma grande demagogia, uma grande hipocrisia, ou até onde isso de fato vai mudar o sistema. Por que que eu te falo isso? Porque eu vejo uma quantidade enorme, eu trabalhei como professora de escola também de música, e eu vejo uma quantidade enorme de crianças sendo diagnosticadas com Muito. TDAH, dentro do espectro do TEA, com ansiedade, com depressão, inclusive com questões muito sérias mesmo de tentativas, às vezes até de atentado contra a própria vida e tudo mais. E, gente, o que eu vou falar agora é muito polêmico, mas eu realmente acredito nisso e eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu acho que um dos lugares que mais adoece as nossas crianças é o ambiente escolar. Pois é. Porque passado aquele momento do lúdico, que é até o Fundamental 1, quando você entra no Fundamental 2, é uma estrutura que Meu não filho fala que ele vai para o existe. inferno. Olha o que ele fala. Mas pensa, o meu Olha o que ele adoeceu fala. também com o ambiente escolar e era uma escola construtivista. Sim, sim. Ele fala assim, ontem mesmo ele falou pra mim, falei: "E aí, tá feliz?" Que volta e meia eu pergunto: "Tá bem? Tá feliz?" Aí ele virou pra mim e falou assim: "Tô mais ou menos." Eu: "Por quê?" Aí ele pegou e falou assim: "Porque amanhã eu tenho que ir pra aquele inferno." Eu: "Que isso, moleque? Tu é doido." Mas eu tento trazer pra uma outra visão, sabe. Eu não Uhum. alimento isso, eu falo assim pra ele: "Ó, esse pedágio é um pedágio que eu paguei, que todo mundo pagou. Amei. Pode ser que vocês, aí eu incluo vocês, teus amigos e toda a tua geração, possam mudar essa história. Uhum. Vocês entrem para trazer um outro tipo de educação." E eu questiono muito eles, pergunto muitas coisas, por quê? Porque eu atendo, começou a vir para mim adolescente para atender. Até falei para Deus, Deus, o Hum. que tá me mandando essa molecadinha? Que é? 15 anos, 14 anos para eu atender. E eu não Eles sou estão em uma puro e sofrimento. eu não sou uma psicóloga tradicional, né, então Aham. assim, eu sou fora da casa total, porque eu misturo espiritualidade, física quântica, enfim. As mães que me trazem é exatamente por isso que elas me trazem. Já me seguem no canal, por isso que eles mandam. Aham. E tem algumas crianças, adolescentes, não pode chamar de crianças, senão eles enlouquecem, que eles têm um pânico, mas um pânico de rejeição, assim, tipo, eu não posso chegar atrasada na escola ou eu não posso apresentar um trabalho a chegar ao ponto de sofrer com ataques de pânico, acelerar o coração, quase desmaiar. Aí eu Uhum. sempre pergunto pro meu filho: "É sério? É assim mesmo? Existe isso?" Ele falou: "Existe, mãe." Eu falei: "A menina comentou comigo, inclusive, a minha paciente, ela falou assim: "Paula, o que que tu enxerga nessa tua geração?" Ela assim: "Eu enxergo uma geração muito ruim. Uhum. São as pessoas da minha geração, elas São mais cruéis. cruéis." Ela falou isso. Gente, eu fiquei assim, eu falei: Sim, "Sério?" sim.
Aí tem aquele filme, que não à toa, aquela série, né, Adolescência, que o Uhum. menino matou lá, fez e aconteceu. É o tal do incel, né? Porque agora tudo tem rótulo. Isso. Aí eu fui tirar, né, as provas. Eu Agora falei, é tudo tem sério que isso rótulo. existe? Tem. E isso afeta eles num nível que a gente não viveu isso. É. Então, por incrível que possa parecer, isso tá pior do que quando era na nossa geração. Porque Sim. agora, o bullying, né, que antes sempre teve bullying, Sim, eu tá? fui chamada de 4 olhos a vida Nossa, inteira. eu era bambu de teta, porque eu era Porque bambu muito magrinha. magrela e já tinha peito. Era Muito bambu... bom. Nossa, O tu não meu tem era noção. 4 olhos, era leite, porque eu sempre fui muito branquinha, fantasminha. Nossa, um monte. É, Mas assim, isso sempre existiu. Só que agora o negócio é pesado. é. Mas porque eu acredito É que isso tem pesado. muito a ver com as redes sociais. Tem. Porque, de novo, a gente entra naquela ideia, né? Que a gente conversou sobre isso quando você foi lá no meu canal, né? Sim. Aliás, convido a todos que me Vamos sigam deixar aí já no e o se link. Como é o inscrevam. nome do canal? Tati Pinheiro Oficial. E tem uma playlist muito. São várias Maravilhoso. séries dentro do canal. E a Paula fez parte do Momento do Despertar, que é onde eu recebo pessoas Muito da legal. área de autoconhecimento, expansão da consciência, espiritualidade, para trazer vários insights para a audiência, né? E a Paula teve sou muito grata por ela ter aceito Muito legal. e foi muito gostoso. A nossa Foi. conversa foi muito boa. Mas assim, o que eu percebo é justamente as redes sociais, assim como o dinheiro, elas não são, a tecnologia, ela não é nem boa nem ruim, ela é É. neutra, que é o princípio, Uhum. né, da quinta, sexta, sétima evolução, a neutralidade. Sim. Nós vivemos aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, a dualidade. Sim. Mas o objetivo é que a gente consiga chegar ao meio termo. Então, tanto a rede social quanto a tecnologia, né, que vem junto com a rede social, quanto o dinheiro, por si só, ele não tem uma energia boa nem ruim, depende do que você vai fazer com ele, né? Mas as redes sociais, embora elas tenham trazido um espaço maravilhoso, que é um espaço de democracia, onde as pessoas podem sim falar o que pensam, e a gente vê que isso está realmente ajudando a própria desconstrução da Matrix, porque as pessoas agora têm poder de fala, mas ao mesmo tempo há também quem utilize para destruição do Sim. outro, porque é um ambiente onde você fica, de um modo geral, anônimo e você se sente ali dentro da sua covardia, você se sente ali muito poderoso. E você fala o que quer sem pensar nas consequências. Eu gosto muito de assistir dorama, que são umas séries coreanas, né? E a quantidade de atores que sofrem assédio moral dos fãs, né? E muitos, inclusive, tirando a vida muito novos. Meu Deus. Porque tem a quantidade de haters lá e como a imprensa trabalha a questão da imagem deles, e eles são muito criteriosos com tudo, né? Muito rigorosos com tudo, diferentemente de nós brasileiros. Então você vê que isso afeta o mundo inteiro. Mas eu acho que essa questão das doenças, dos transtornos mentais, os diagnósticos e tal na escola, não é nem só por isso. Eu vejo também como sendo uma inadequação deles, dessa nova geração, dentro de um sistema de ensino que está falido. Arcaico. Exatamente. É de 200 anos, Nada, é Paula. dos jesuítas isso daí. Então, assim, você imagina, a ideia é, ok, vamos deixar a nossa escola mais tecnológica. E compra um monte de computador e coloca lá. Gente, não é isso. A Não forma é de isso. pensar dessa geração é outra. Então, toda a estrutura de ensino tem que ser desconstruída. Isso. Não é dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali. Não é botar um silver tape, ou não é isso, botar uma colinha. Não é. É desestruturar e refazer. Só que tudo leva tanto tempo em termos de legislativo no mundo Exato. todo, Eles nem que podem. quando finalmente alguma medida foi feita e colocada em prática, já é outra geração. É outra geração. Mas eu falo E pra isso eles, tá meu, vocês têm que se enfiar enlouquecendo nisso. as crianças. E tá mesmo, eles odeiam a escola. Por isso, porque as E pessoas quando estão muito entra mesmo cruéis. no Fundamental 2. Na nossa época, nós já questionávamos, assim, eu pelo menos sempre fui muito questionadora. Eu também. Eu estudei em colégio de freira, inclusive, e no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre fui muito questionadora e tal. Mas a gente tinha ainda um poder de resiliência que nos ajudava a eles não ficar têm. dentro do formato escolar. Eles E não a têm. gente tinha um ambiente acolhedor. Por mais que tivesse bullying, etc. Hoje em dia não, porque as pessoas estão mais cruéis, então as crianças são mais cruéis por natureza. Sim. Elas estão se sentindo muito oprimidas dentro Isso. desse sistema escolar, né, que nós vivemos.
E aí, gente, é uma bola de neve, né, sem fim. Então, eu acho que a gente precisa olhar da mesma forma que está se olhando agora para o ambiente corporativo, eu Olhar acho que para tem educação. principalmente Claro, é o olhar para a educação. principal. Exato. Porque, senão nós teremos uma geração que já irá para o Doente. mercado de trabalho doente. Doente, E aí não tem isso. mais jeito de E refazer eles são isso. mais sensíveis que nós, Sim, né. são almas, né, que estão Muito mais vindo para essa sensíveis. transição planetária, são almas que estão vindo cheias de luz, cheias de projetos. Mas eles são bem, Total. assim, cristais mesmo, parece que É, se fizer assim quebra. Eu falo: "Se é. tu fosse filho da minha mãe, meu Deus, acho que tu não estava mais vivo". Porque é um drama, umas coisas que é um drama, eu falo assim: "Meu É. Deus, se tu der um tapa nele, assim, um tapa". Ele já tira uma foto do tapa, manda no grupo dos amigos falando: "Olha o que minha mãe me fez". A gente tá me zoando, né. Não, não é possível, gente. Tipo assim, um drama, parece que é uma violência, assim, fora da É, é. mal sabe o quanto que eu E, apanhei, gente, eu apanhei misericórdia. muito, chinelo, assim, Você não lá em tem casa noção. era pá, pá, e eu branquinha ficava toda Ficava a vermelha. marca, levantada. E a Exatamente. minha mãe, até antes dela voltar pra casa Hã. do pai, a minha mãe, se eu falasse, eu podia estar na minha casa, se eu falasse alguma coisa pra ela mais assim, ela já virava a mão, falava assim: "Tu pensando que tu é Sério? quem?". Não, minha mãe hoje em dia é Não, bem minha mãe calma. Meu irmão, que é temporão, que nasceu com 13 anos de diferença, já teve uma outra educação. eu fi Agora, e com os netos, minha mãe também é uma não, com bobona, os netos mas sim, eu e a minha irmã, menina, a gente sofreu. com o neto sim. Tanto é que qualquer coisa que eu fazia, ela: "Nossa, precisa gritar". Eu falei: "Tu grita comigo até hoje". "Como assim?". Ela: "Nossa, não precisa disso", tipo assim, né. Mas eu vou fazer isso com meus netos também. É, Com provavelmente, o certeza, eu ciclo vou se falar: repete. "Nossa, até parece É. que eu fazia isso". Que mentira, mentira. Eu sou muito calma. Hashtag só que não, né? É, só que não, não sou mesmo. Eu É, sou meio bope na minha casa, assim. Tem é. que ser, porque eu sou pai e mãe ao mesmo tempo, então tem que dar um tapa, depois ir lá dar um carinho, É, não tem como dividir, entendeu? ter o policial Não, bom e o policial não, não ruim na tem. Eu falo, é relação, melhor, né? é melhor tu apanhar dentro de casa do que na rua da polícia, de bandido. Aqui é o seguinte, se quiser, tem que andar na linha. Se sair da linha, eu sou igual a Polícia Federal. Ele fica assim pra minha cara, né? Falei assim, não vem não. Quando começa a ouvir funk, desculpa, gente, mas não quero dentro da minha casa, não. Uhum. Principalmente letras que não tem nada a ver, sabe, que remete a coisa de bandido e tal, eu não deixo. Por quê? Porque o sistema também implanta isso, Sim, né. Aqueles meninos que canta funk naqueles carros importados, com as é. meninas mais bonitas, eu falo: "Meu, esquece, isso daí é tudo montagem". E é o seguinte, o mal existe nesse planeta Terra. Existe e ele está recrutando, ok? A porta é larga. Interessante essa Muito imagem do interessante. recrutamento. É, tem um recrutamento. É óbvio que tem, né. A gente tem ali as grandes facções que dominam, tem a do Rio de Janeiro, tem aqui de São Paulo. Eu falo tudo isso pro meu filho, até porque eles assistem séries no Netflix que ensina isso daí também. E Uhum, não adianta falar: "Ai, não vou deixar isso, vou". Eles assistem, não dá. Com essa uhum. idade, 14 anos, 13 anos, é um pouco mais difícil de tu controlar tudo ao tem que ensinar, Sim, e trazer confiar. informação e confiar. Falou: "Confio em ti". É. Eu não fico prendendo, não sou aquela louca não, de não deixar fazer. Lógico que as saídas do meu filho com 13 anos é na casa de um amigo, festinha, shopping, tudo ali com mães ali que estão monitorando e tudo. Mas o lado obscuro, que é a Matrix, ela está recrutando essa molecada. Uhum. Entendeu? Elas estão recrutando, principalmente nessa fase que eles estão mais sensíveis, sabe? Revoltados. Mais Revoltado com a vulneráveis, né? escola. É. Tipo assim, eu vou fazer o quê? Vou estudar o quê? Que estudar? Eles não têm nem mentalidade de querer fazer faculdade, pra você ter uma Sim, noção. sim. Eles não querem ir pra faculdade. Eu já falo assim na minha casa, mas não é uma opção. Vai tá acabado. A não ser que tu com 18 anos já esteja se bancando, vivendo a tua vida super independente. Desejo que sim. De Uhum. repente ele quer ser lutador, vai, já esteja competindo, aí é contigo. Mas vida de lutador é curta, né? E É. logo ele vai ter que ter uma outra profissão. Então, assim, usa da tua sabedoria, da tua inteligência, e vai estudar uma coisa que tu goste. Mas na mentalidade deles, assim, não tem nada de bom na escola. Não tem nada de bom de estudar, entende? Sim, não faz Não sentido. faz sentido Não faz nenhum para eles. sentido Não passar faz. tantas horas e não faz mesmo.
Não faz mesmo. É uma muito louco. geração. A gente precisava ir para uma biblioteca, estudar, Sim, copiar, nossa, é pegar mesmo. livro, levar para Isso é casa. louco. Sabe? Eles abrem aqui o Google. Não, e o chat GPT? Agora com o chat GPT, não. O chat GPT para mim, menina, eu descobri outro dia. Eu não tinha usado ainda. Eu uso E eu muito. fiquei assim, gente, Pergunto tudo. aí, meu filho, mãe, tá ridícula. Pergunto Como tudo pode? pro chat GPT. Eu descobri há pouquíssimo tempo. Tudo, ele faz tudo. Mas você entende que isso não tem mais como reverter, isso já faz Não. parte. Então, a nossa escola, e quando eu falo nossa, é no mundo todo. É, no mundo todo. A nossa escola precisa ser diferente, gente, para acompanhar as mudanças tecnológicas. Porque realmente não faz sentido. Não faz. Imagina ensinar matemática que a gente... Meu Deus, quando ele fala das coisas de matemática, que eu tenho pânico de matemática, também não vou mentir. eu também não gosto. Né? Eu sou de outra área. Exatamente porque eu quis fugir da matemática. Ele falou assim, eu quero ver tu fazer essa prova aqui. Eu falei, eu já paguei esse pedágio, nem me mostre, que eu não sei nem como que eu passei por isso. Não me pergunte, porque eu não lembro. O meu consciente não registrou. E é ridículo, porque eles não vão usar aquilo. Não vão usar. Eu acho que o raciocínio básico, né, que O você básico do básico. precisa para lógico. questionar, né, para você entender como as coisas funcionam. Educação Mas financeira. cara, é isso aí, ó, é fundamental 1. Acabou fundamental acabou. 1, em seguida Imagina tudo sem- aquelas tudo sem fórmulas gigantes propósito. assim, tá louco? A calculadora faz isso. Exatamente. É tudo sem propósito. E Eu acho que é cadê? muito isso. Qual o objetivo? Não tem Prático mais. pra vida. Exatamente. O que estão ensinando de valores, E aí você crenças, falou uma coisa interessante. educação Talvez financeira? a mudança de foco. Se você tiver dentro das escolas uma educação financeira, se você tiver dentro das escolas uma aula de autoconhecimento, um trabalho de... Cara, não vou nem falar ligado à espiritualidade, não, porque a gente tem que realmente pensar no amplo, no todo, né? Senão a gente, de novo, está saindo de uma Isso. matrix Não, e indo para vai outra. falar da física quântica. Mas Já não pensou que tem legal? um mundo aberto aí, gente, com assuntos tem. que interessam para eles e que vão também desenvolver raciocínio, lógica. A própria né? inteligência artificial. Pois é. Então, assim, tem como fazer. Tem como. Agora é trabalhoso. É. E aí você chega aonde? Você chega no que está arraigado nesses adultos. Sim. Né? Não só nos educadores, mas nos legisladores, mas em todo mundo. Nos pais, porque o que eu Nos estou falando pais. aqui, o que nós estamos falando aqui é muito disruptivo. Isso. Tem gente que a gente vai ter comentários aqui de educadores, assim, acabando com o que eu tô falando. Mas, assim, eu entendo que é necessário também, de vez em quando, a gente levantar essas bandeiras para colocar as pessoas em alertas. Porque o lugar do professor também, ele muda. Muda. Esse professor, ele também precisa estar ligado no que está acontecendo, na evolução de tudo do planeta, não é só tecnológica. Então, e isso você percebe, isso Uma coisa tá ligada a gente na começou outra. a falar do transtorno, né, dos transtornos mentais dentro das corporações, dentro das empresas, aí você vai para a escola e quando você vê, isso é uma questão que permeia absolutamente tudo. Tudo. Né? E quanto mais medicado a gente tiver, e veja bem, não estou sendo aqui hipócrita, eu acabei de falar que eu tomo Isso. medicação. Faz parte, Mas lógico. quanto mais medicado a gente tá, mais dentro da Matrix a gente fica, porque a tu gente dá uma sabe que a indústria desconectada. farmacêutica é extremamente poderosa. Isso. E ela não quer perder isso. E a gente vai se desconectando do nosso próprio poder de cura. Isso. Então, gente, assim, a gente tem que ficar muito atento, porque são quebras de paradigmas Muito. constantes. Mas acho que a gente tá no caminho. É, Eu vejo eu que a gente tá espero. nesse caminho. Então, apesar de estar bem sinistro ainda, Aham. eu acho que a gente tá nesse caminho, porque se tem uma coisa que tem que começar é na nossa casa, Uhum. né? Se a gente, com os nossos filhos, já começar a falar para eles que ele tá aqui porque existe um propósito específico na vida dele e que ele vai encontrar esse propósito ao longo da caminhada da vida dele. Uhum. Eu tô com 43 anos e se eu falar que eu sei exatamente assim, olha, escritinho, o meu propósito é pá. Não. Eu estou vivenciando uma fase dele. Uhum. A partir do momento que você foge, já percebi também, que você foge do teu propósito, a vida toda começa a dar errado. Aí tu vai sendo direcionado de novo, entendeu? Assim, existe o livre-arbítrio até certo ponto, na minha sempre opinião, falo isso. entendeu? Porque se tivesse mesmo, a gente já teria se matado, pensa. É.
ser humano não tem consciência. A gente usa 5% do cérebro. Uhum. Tu acha que a gente tem condição? Tem hora que a gente tá indo em direção ao precipício, tá achando que tá belíssima. É. Quantas vezes? Por isso que o despertar são vários. Vários níveis, né? A pessoa, ai, tô desperta. Tá nada, tu tá só numa faixa. Uhum. Eu falo que eu tô num outro nível. Aí o ano que vem, aí talvez daqui a 3 meses, 4 meses, são vários despertar ao longo da nossa vida humana. Já tem que começar a falar isso para as crianças, porque elas entendem. Uhum. A gente fala assim, ah, não vou falar isso no assunto de criança. Não, não, não. Se você começar a conversar desde pequenininho com o teu filho, estava falando dos nossos filhos aqui antes de Sim. entrar. Eles têm uma percepção que a gente ainda não tem. É absurda. Porque A eles já clareza com que eles enxergam, Total, a né? gente não entende. O energético, o desconhecido, é impressionante. E para eles não é uma coisa assim, nossa, que nem pra gente, meu Deus. É. Não, é normal. Sobrenatural pra Não, eles. pra eles é normal. A gente que viaja. Aham. Não é assim? É. Fala, nossa, mãe, tu tá viajando, isso daí não é nada disso. Ó, mas se liga, não são tão emocionais que nem a gente é. Eles têm até uma certa... Frieza. Exato. É uma coisa meio blasé, né? É. É, eu Ao mesmo percebo tempo que isso eles também. são Eles são sensíveis, sensíveis. É. mas eles não são assim muito na empolgação das coisas. Não, É. não. Tipo assim, meu, isso aqui é viagem. Começa a viajar isso aqui não é isso. É. Não se ilude com isso, tipo, eu já vejo que eles têm. Então, se você começar desde pequenininho a educar teus filhos, isso falando pra vocês de casa, que tem filho, neto, sobrinho, enfim, começa a conversar, trazer essa ideia de propósito. Porque antes a gente foi criada assim, ó, vai fazer uma faculdade que dá dinheiro. Uhum. Não é assim? Eu queria É. ser atriz. É. Olha só. Eu queria ser atriz, fazia teatro e tudo. E você deve ter talento, né? Porque você é muito Eu expressiva, amo, você eu tem uma amo. boa articulação, uma boa Amo, dicção. Amo. É. O meu sonho era ser atriz. Que interessante. E aí o meu pai virou pra mim e falou assim, não viaja, vai fazer uma coisa decente que te dê dinheiro. Aí eu fui fazer psicologia, mas eu odiava. É mesmo, Paula? Meu Deus, eu entrei na faculdade e já falava assim, o que eu tô fazendo aqui, Deus? Eu odeio isso aqui. Por quê? Porque era muita doença. Ó como a faculdade também poderia abordar outras coisas. Eu não sei hoje em dia como é que tá, porque eu me formei tem 20 anos, 21 anos. Entrei muito novinha, com 17 Não anos. deve ter mudado muita coisa. Não deve ter mudado Psicologia, muita cara, coisa. tem tanta coisa que pode ser abordada. Doença, Uhum. doença. Aquilo me irritava. Eu falava, eu nunca vou querer atender. Por isso que eu tinha esse estigma de atender. Hoje, depois de eu já ter estudado trocentas outras coisas, eu já consigo atender as pessoas. Por isso que eu não sou tradicional. Porque você tem outros recursos É que não outra focam na doença e sim na Isso, saúde. exato. E no Que propósito. devia ser o nosso olhar, né? Para tudo. Focar na saúde, não da doença. Na Exato. prosperidade, não na escassez. Porque aonde a gente Isso. coloca a nossa energia, Cresce. aquilo cresce. Aquilo toma forma. Exato. Né? Mas a gente é justamente direcionado a sempre olhar para o que está faltando e não para o que a gente tem de bom ou de sobra. É muito louco, mas é orar e vigiar o tempo todo. Mas é para nós mesmos, não é para o outro. Não é orar e vigiar o outro, né? Ficar tomando conta do outro, julgando o outro. É para nós mesmos, Perfeito. né? Então é um processo de reeducação. E é uma reeducação que é o tempo todo você tem que ficar atento, porque a Matrix, ela trabalha de uma forma muito subliminar e muito sutil e muito ardilosa. Então, quando você vai ver, você já caiu de novo. É isso que eu queria que Em você crença falasse. limitante. E aí, quando você vê, já foi. Outra É vez. isso que eu quero que você fale para quem tá em casa e não sabe o que é Matrix. Queria que É você bem explicasse um pouquinho para a interessante. pessoa, de repente, caiu de paraquedas aqui. O que É. elas estão falando de Matrix? É do filme? Mais ou menos. É, não deixa de ser, né? Não deixa de Mais ser, ou porque eu menos. acho que esses roteiristas de Hollywood, eles têm são acesso. todos, exatamente, eles são todos muito bem assessorados, energeticamente, espiritualmente, ou como quer que se chame. Então, gente, eu lá no meu canal, teve um período que eu sempre fazia 2 perguntas para os entrevistados: o que é Matrix e como foi seu despertar. Hoje em dia eu não faço mais, mas a primeira temporada do Momento do Despertar. E aí eu recebi várias respostas que me foram também. Eu gosto muito de aprender. Então eu estou sempre muito disponível para mudar o meu ponto de vista, de acordo com o que o outro me traz. Porque foi exatamente como a Paula falou antes,
né? É uma espiral de conhecimento. Então, o que você aprende hoje, ou o que o outro está aprendendo, são sempre verdades absolutas para as pessoas. Por quê? É o que ela tem acesso naquele momento, mas não necessariamente isso é determinista e não vai mudar. Muito pelo contrário, que bom que muda, porque estamos em movimento, né? Então, assim, eu mudei meu ponto de vista várias vezes. O que eu entendo hoje como Matrix, e é o meu entendimento dentro dos recursos que eu tenho e da minha vivência, é que é um sistema que é feito para nos aprisionar enquanto alma. É um sistema que é feito para nos diminuir, para tirar o nosso poder pessoal, né, para fazer com que a gente fique sempre esperando com que um outro chegue com a salvação, quando essa salvação está dentro de nós, né. E é um sistema que é feito na base de crenças limitantes que vão sendo impostas pra gente dentro da sociedade que a gente vive. Começa no âmbito familiar, com pai e mãe, depois vai para a escola e depois isso vai crescendo para um coletivo. E quando você vê, você já não sabe mais o que que você acredita, né? Você não sabe mais no que você pensa de fato. Porque você é tão contaminado o tempo inteiro por essas informações e de uma forma tão subliminar que elas começam a fazer parte do teu inconsciente e você começa a acreditar que são escolhas suas, mas não são. Aí cai na história do livre-arbítrio que nós falamos ontem, ele é muito limitado nesse Muito. sentido. Então, quando você começa o teu processo de despertar, você começa a olhar de uma forma consciente para toda essa, manipulação desse sistema, porque a Matrix é como se fosse um sistema complexo, financeiro, educacional, ético, jurídico, enfim, tudo que a gente vive, né, religioso. Tudo que limita você, a meu ver, faz parte da Matrix. Tudo que te deixa mais liberto e que te traz empoderamento é da luz, não é da Matrix. E a gente vive essa guerra que está cada dia mais forte durante a transição planetária, o planeta saindo da terceira dimensão e indo para a quinta, e a humanidade pode ou não seguir junto, cabe somente a nós escolher se a gente vai evoluir ou não junto com Gaia. Então, nesse momento de transição planetária, há uma demanda enorme por pessoas mais despertas. E aí, o que é o despertar? É justamente você se desconectar da Matrix e você começar a escolher de acordo com a sua opinião, com o seu ponto de vista, com o seu propósito, alinhado à essência de quem você é de verdade. Isso é fácil, Tati? Não, não é. Para algumas pessoas são saltos quânticos de consciência, informações que são recebidas, decodificadas, e do dia para a noite você, uau, entendi tudo. Para outras é um Mas a vida processo não vai mais mudar. lento e doloroso. Mas a vida não muda rápido. Não muda, até porque você está dentro desse É. sistema e o tempo inteiro você tem que estar consciente das suas escolhas. O que eu gosto muito de falar, Paula, que eu acho muito importante é assim: quando você não escolhe, é uma escolha. O fato de você não escolher, você está delegando para o outro que ele escolha por você. Esse outro pode ser uma pessoa próxima, pode ser a tua empresa, pode ser o seu sistema político, não interessa. Mas você delega para o outro. No que você dá o poder ao outro, você também está fazendo uma escolha. Então, assim, e isso chega diretamente na autorresponsabilidade. Sair do papel de vítima para entender que você é protagonista da sua história. Eu acho que virou clichê um pouco essa frase, é uma coisa meio. Eu, como mentora de autoconhecimento, eu fico fugindo desses clichês de coach. Mas, assim, nesse caso especificamente, eu acho que até porque eu venho da música, né? Eu venho da arte. Da Então, é arte. isso mesmo, é você sair do papel de figurante da sua própria vida para ir para o Perfeito. papel de protagonista. E isso cabe a E nós diretor, e o né? tempo inteiro. É diretor, roteirista, É, tudo. você é. Você sabe que você tem uma parceria com o divino e que é importante, mas quando você está em contato com a tua essência e alinhada ao seu propósito, essa parceria ela flui. Ela acontece naturalmente. O movimento todo é para que a gente saia dessa parceria com o divino. Exato. Uma vez que Porque você esteja tu reconectado, tá num mundo que tudo não é flui. regido pela luz. Põe isso na Exatamente. cabeça de vocês. Não fica na ilusão, não, achando que a luz tá. Ainda não tá. É. A gente está trabalhando aqui juntos para se conectar, para que esse mundo seja governado pela luz. Falou tudo, é isso Não aí. é? A gente está fazendo parte de uma guerra espiritual, não é contra pessoas. É que o Uhum, objetivo é colocar um contra o outro, é uhum. dividir, sendo que a gente não pode se dividir, a gente tem que se unir. Parar com esse negócio, porque é macumbeiro,
é evangélico, é não sei o quê. Enquanto a gente não parar com isso, pobre, rico, preto, que é gay, que é hétero, enquanto não parar com esse negócio, Uhum. a gente alimenta essas consciências que trabalham para escravizar. Tem uma coisa muito legal que tu falou de roteirista, Hum. que eu aprendi faz pouco tempo, que o final da nossa história já foi escrito, né? A gente já nasceu aqui com o final da história. Aí eu até questionei o pessoal do estúdio que eu gravo com o Dr. Renato, que eles Hã. trabalham com isso. Hã. Falei, é verdade isso que o roteirista, quando ele vai fazer o roteiro de uma série ou de um filme, ele começa pelo final e aí depois ele vai escrevendo os capítulos? Ele falou, é. Eu falei, olha que viagem. A gente já chegou aqui com o final da história. A gente está escrevendo, por isso que é co-criando. A gente está escrevendo os capítulos para Uhum. chegar no final. Uhum. Olha que incrível! Ou seja, o poder está 100% na nossa mão? Não, porque se tiver, lascou. Mas a gente tem um poder. Eu não vou saber na porcentagem aqui para É, dizer, claro. se alguém descobrir aí me conta, entendeu? Mas tem uma coisa que está na nossa mão, que é o que você falou, é a escolha, decisão. Uhum. Então você que está em casa, decida hoje, se conectar com o teu propósito de vida. No fundo, você sabe qual é. Você tem uma ideia daquilo que desde pequeno você é direcionado para fazer. Você já É percebe? onde o famoso onde o seu coração canta, É, você sabe porque né, você já foi aonde direcionada. é. Não precisa saber escrito, por escrito exatamente, mas eu acho que a gente sabe aonde, quando a gente está cumprindo, quando a gente está no propósito. Não é quando tu tá ganhando rios de dinheiro, nem sempre. Não necessariamente, Porque é. isso já aconteceu e você não tava. Porque quando você tá, você não perde. Uhum, Você não vai perder, você só vai ganhar em uhum. todos os sentidos. É ter essa visão, essa percepção, né? Mais aguçada. E a gente está num momento do planeta que mudou tudo agora. Eu lembro que em 2020 eu gravei um vídeo falando que ia mudar o eixo e a rotação do planeta. Isso já aconteceu. Uhum. Aconteceu faz pouco tempo. Por isso que está tendo tanta coisa acontecendo. Por isso que a nossa glândula pineal, que é a nossa antena de conexão, está no meio do nosso cérebro, ela é física. Nós estamos captando as informações com mais facilidade. Só que, pera lá, a gente capta o que é bom e o que é ruim. Sim, e Depende de quem? de nós. E na maioria das vezes a gente capta sem a gente estar decodificando de forma racional e consciente as informações que a gente está recebendo. E isso é muito perigoso, Muito. porque aí realmente você começa a agir de forma que não tem a ver com o que você quer, mas sim com o que essa matrix, esse Exato. sistema quer que você faça. E aí sim você adoece, você entristece, você vive um vazio existencial, porque isso é interessante quando a gente está no nosso fluxo, né? Quando a gente está no tal do flow, né? Que as coisas começam a dar certo e vão caminhando naturalmente, é, você tem uma sensação de realização, de plenitude, é algo assim, é simples, mas é muito bonito e inexplicável em palavras. A gente sente que está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Só que o tempo inteiro a gente vai tendo desafios, né, que nos são colocados, primeiro para testar a nossa fé. A gente falou sobre isso nos bastidores. E vou te falar que para mim é um calcanhar de Aquiles. Todos nós. Para mim é um calcanhar de Para mim Aquiles. E também. meu calcanhar de Aquiles é a fé, sabe? Eu sou testada o tempo inteiro nesse sentido, Todos porque eu nós. sou muito mental, muito racional. Então, assim, esse entrega e confia, para mim é um processo. Tu entrega Eu assim, ó. entrego e fico lá tomando conta. E aí, Sei. esqueceu não, né? Tipo, sabe? Mas isso tudo é um aprendizado. Agora, o que eu acho importante também, Paula, é a gente comentar aqui para a nossa audiência, tanto a sua quanto a minha, que muitas vezes tá um pouco nublado o que você quer fazer da vida. Muitas vezes você tá um pouco perdido, você não sabe exatamente qual é o seu propósito. Então, aí, eu acho que sim, as terapias holísticas e as terapias tradicionais, como a psicologia, elas são fundamentais para que você comece a buscar o seu autoconhecimento, olha ele de novo, e aí você vai
tirando essas cascas. Na terapia floral, a gente usa essa imagem da casca da cebola, né? Você vai tirando essas cascas da cebola para você chegar no cerne da questão. Então, é um processo de busca de si mesmo, que foi ao longo da nossa história, nos foi podado. São conexões que nós tínhamos quando a gente nasceu, mas que foram sendo, é que nem a tela do celular do ajuste, on e off, on e off, on e off, né? A gente veio com tudo on, depois a Matrix vai botando off, 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 Isso. com crenças limitantes, né? Com estigmas e, enfim, paradigmas e tudo Dogmas. mais, dogmas, exatamente. Aí a gente, quando começa nesse processo de buscar quem a gente é de verdade, A para a gente vai gente poder voltando. ser feliz, a gente vai botando on, 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 on. Então é um processo. Para algumas pessoas é mais leve, mais doloroso, para outras pessoas é mais fluido ou mais tenso. Então, assim, é um processo, cada um vai ter a sua história. Mas é um processo que, assim, vale a pena ser vivido. Porque uma vez que você embarque, não tem volta. Não. E aí você começa a ver como as coisas fazem mais sentido. E aquele vazio existencial, aquela sensação de não pertencimento, que são tão angustiantes para a maioria de nós, isso acaba. Então é maravilhoso. Eu sou super Maravilhoso. fã desse processo, entendeu? Então, por mais nublado que esteja, não desista, busque o seu propósito, a sua essência, quem você é de verdade, porque eu diria que a energia do planeta está pró esse movimento. Não é? É Com uma onda que a certeza. gente consegue surfar hoje em dia com mais facilidade do que há 20 anos atrás. Com certeza. Então basta você abrir, ligar essa anteninha, abrir esse canal que você vai ver que as respostas vão chegando, as informações vão chegando, a decodificação vai ficando mais clara e vai fazendo mais sentido e a vida vai entrando no fluxo e quando você vê, você é quem você nasceu para ser. E você está feliz. E para mim essa é a verdadeira definição de sucesso. E é. E É é. você estar feliz com quem você é o tempo todo, não profissionalmente. A gente não é um ser No todo. segmentado. É, no todo. Profissional, familiar, pessoal, coletivo, né, na comunidade, não, a gente é um único ser, uma única alma, constituída desses fragmentos, né, então, Que enfim, é um lindo. papo que vai aí para mais Ixi, de um podcast, mas maravilhoso. vale a pena, gente, vale a pena. Com os recursos que a gente tem, hoje em dia a gente tem o YouTube, que é um canal tão democrático no sentido de tem muita coisa ruim? Tem que fazer uma curadoria? Tem, a gente estava falando sobre isso, você citou os falsos profetas. Mas é um canal muito democrático e de fácil acesso e barato, às vezes até sem custo. Então, Isso. né? Então, assim, cabe somente a nós sairmos desse lugar da vítima e irmos para o nosso lugar de empoderamento, sabendo que a gente vai estar incomodando sim um sistema que foi feito para nos manter Escravos. aprisionados. Escravos. Mas Tudo, uma vez que tudo você esteja consciente disso, e as pessoas vão surgindo. Quantos vão, reencontros de alma a gente tem tido, né, Paula? graças a Nas Deus. nossas vidas. A Muitos. gente vai se desconectando de algumas pessoas e se reconectando com outras. Exato. E aí a gente vai tendo essa força, esse suporte, esse aporte necessário, né, de energia para a gente conseguir dar conta desse movimento tão precioso para o planeta. Algumas pessoas são por estações, né, na nossa vida. Outras ficam Uhum. desde o começo, estão sempre ali, por mais que você não veja todo dia, não tá na mesma cidade e tal, mas são pessoas que vão estar sempre ali. Outras são estações da nossa vida, que elas vão estar ali, que elas vão participar, mas nem sempre você vai carregar para a próxima estação, para o próximo nível que você vai, né? E a gente tem que também aprender A a se desapegar. desapegar, É. exato. Porque nem os nossos filhos estarão em todas as estações, né? Eu vi até o Leandro Carnal falando num podcast que me doeu, tá? Ah. Não vou dizer que não. Eu senti dor quando ele falou aquilo. Ele falou assim: você só vai descobrir que você foi um bom pai, uma boa mãe, quando o seu filho não precisar de você pra nada. Nada. Ele só vai na tua casa porque ele te ama, quer ir lá te ver, mas ele não precisa de ti pra nada. Tipo assim, você se torna inútil no sentido de ele vive a vida dele, tem a família dele, os filhos, enfim, tá fazendo o que ele foi criado pra ser e não precisa de você pra. Nossa, ai, se você Porque não. é verdade, Nossa, né? Dói mesmo. Aí o entrevistador foi até no Flow, sabe? Ah. Esqueci o nome dele agora. O barbudo lá virou e falou assim: ai, mas ele tem uma filha, né? Que ele é apaixonado pela É. filha. Mas isso é um
é o maior medo que eu tenho na vida, que minha filha não precise mais de mim. Ele assim, então, esse teu narcisismo, falou bem assim pra ele, É. precisa morrer. Aí eu olhei pra cara do meu filho, ele tava até comigo. Eu falei assim: ai meu, será que eu sou assim? Ele, total. Ai, que horror, mas é meu único filho. Eu não tenho mais nenhum. Tudo É. bem que eu quero que ele vá viver a vida dele, mas, gente, não precisa de mim pra Pra nada. nada. É muita Aí ele falou: sim, independência, é pra né? nada, porque é isso. A gente tem que É. criar os nossos filhos pra que eles sejam independentes de E nós. esse é o certificado de que você concluiu o seu Fez um papel bom como trabalho. mãe. É. Exato. Tu não, Ou como não é pai, teu enfim. filho, na real. É um ser humano que você tá educando pra vida, pro mundo, né? Exatamente. E assim, ele é um filho de Deus, é um irmão teu, que Deus falou, ó, confiou em ti. Falou assim, ó, Tati, como é o nome do teu filho? Guilherme, Guilherme, tá aqui contigo, teu marido, Márcio. Tati e Márcio. Eu vou designar esse meu filho, faz o trabalho, hein? Ele é um filho meu querido. Faz um trabalho legal aqui. Aí tu pega, mas tu já acha que é teu, né? Você já Não. se apodera. Não é teu filho. Várias conversas que eu tenho com Jesus que eu falo, ai, porque meu filho, ele sempre responde assim pra mim, muito antes dele entrar no teu ventre, antes de tua mãe te ter no ventre dela, ele já era meu filho. Tá achando o quê? Que eu não tô vendo, que eu não tô cuidando, que eu não tô. Aquilo me tranquiliza, sabe? Uhum. Porque muitas vezes a pressão de quem é mãe solteira, e as mães solteiras são várias, né, que vão estar aí ouvindo a gente, tem essa sensação, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Porque não sei o quê, porque é Porque você não tem órfão nem a de quem pai. culpar, né? Quando você tem a relação do marido e da esposa ali, né? Do Nunca pai e da tive, mãe, eu nunca você tive ainda isso. tem como, além de dividir, você ainda tem como culpar, E aí né? tu fica assim, ai meu Deus, mas será que vai ficar um buraco nele? Será que ele vai ficar traumatizado? Será que não sei o Uhum. quê? Será que eu sou o suficiente, né? Tu Será que fica eu sou o naquelas. suficiente Eu como pai, como mãe? sempre busco o nosso pai maior. Uhum. E o que ele diz pra mim é isso. Muito antes de tu tá na barriga da tua mãe, eu já tinha ele como meu filho. Então eu sei o que eu tô fazendo. O pai dele sou eu. Eu não perco nada de vista. Então, assim, olha como a fé é algo assim que, óbvio que vai ser onde nós seremos mais atacados. Porque a fé é o que nos segura de pé na terra. Se tem uma coisa que não pode ser abalada na vida de um ser humano, é a fé. Uhum. Porque uma vez que isso se abala, é a nossa principal estrutura. Porque é da onde nós viemos. A gente tem uma falsa ilusão na Matrix, voltando a falar disso, que nós somos daqui e que aqui é a verdadeira vida. Tanto é que Uhum. quando alguém morre, a gente surta. Por mais conhecimento que tenha. Depois que passa o luto, que tu fala, não, de fato, a pessoa voltou para casa e tu tem toda a tua crença em volta disso. Mais uma vez, se não tiver fé, vai sofrer. É, Vai ser bem pior, porque a base é sempre do apego, né? que tá Agora, relacionado diretamente com o controle. não é? É. Imagine o pânico que deve ser para uma pessoa que não acredita que Em nada, né? nada, morreu, acabou. Nossa, seria muito triste se fosse isso. Mas quer queira ou quer não, 99,9 das pessoas vivem assim, Uhum. entende? Vive assim. Por isso que ficam cada vez mais doentes. Porque não tem sentido se fosse só isso. Absurdamente nenhum sentido. E a nossa mente, quando começa a expandir, ela começa a questionar exatamente isso. É o vazio, por que que eu tô aqui, da onde eu vim, o que que eu vim Uhum. fazer, tá. Todo mundo vai chegar numa pergunta dessa. E eu queria te fazer a pergunta assim, matadora, Uau. de final, Tô até assim, com pra medo. gente. Se você tivesse a oportunidade de tomar um café hoje, saindo daqui, Hum. com a pessoa que você mais. Não importa se é uma pessoa, um ET, qualquer coisa, que aqui a gente aceita tudo, entendeu? Tá. Um ser de luz, não sei. Quem é esse ser e que pergunta você faria? Você pode perguntar tudo, assim, que mudaria a tua história. Olha, você fala de Jesus com uma proximidade e Sim. com uma leveza que eu gostaria de encontrar Jesus. E perguntaria para ele o que que eu posso melhorar, o que que eu estou fazendo que ainda não é o que eu devo fazer, né? Qual o caminho que eu ainda, porque eu sei que o meu caminho ainda
eu ainda estou trilhando um caminho para o fluxo, entende? Então, para mim, alguns momentos está fluido, outros não. Então, para mim, ainda está faltando alguma pecinha, alguma conexão. Então, eu gostaria que ele me dissesse assim, tipo, me dá uma dica do que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor, né? Para poder fazer jus à minha história e à minha missão aqui, para não desperdiçar essa oportunidade, né, de estar no planeta Terra num momento tão importante. Mas eu gostaria que ele me dissesse isso, sabe? Assertivamente, sem rodeios, com essa amorosidade que você tanto comenta, que você tem nessa relação com Jesus. Eu gostaria muito que fosse isso. Quem sabe, né, gente, em projeção astral. Se você me der Com uma dica, me certeza. passa o telefone dele, O WhatsApp dele. me dá o Eu WhatsApp tenho o WhatsApp dele, que dele, ele é viu, teu gente? Só pra brother. avisar que eu tenho. E assim, ó, e eu vou dizer uma coisa pra Ai, ai. você. Jesus, ele é mais próximo de nós do que qualquer outra pessoa. Ele tem uma proximidade com a gente muito mais do que o nosso pai, do que a nossa mãe, do que o nosso melhor amigo. Só que ele é muito respeitoso, Uhum. né? E ele disse: Eis que eu estou à porta e bato. E ele te chama pelo nome. E se você abrir a porta, ele disse isso com as palavras dele, não estou inventando, não. Se você abrir a porta, ouvir ele abrir a porta, ele vai entrar e ele vai sentar e vai jantar contigo. Que ele tem essa mania de querer comer na casa dos outros, que eu também já perguntei por quê. Falei, que história que toda vez tu vai jantar na casa dos outros, todas as histórias dele ao longo São da jornada narradas, tem dele. comida no meio. Não, ele vai comer na casa dos outros e ele leva uma galera ainda junto. Ah, Tipo, ele não vai sozinho, né? Vai os discípulos e tal. E tu sabe o que ele respondeu pra mim? ah. Porque a mesa é o altar da casa. Ai, que lindo, Nossa, aquilo foi um soco na minha Paula. cara. Por quê? Porque mal e mal a gente senta na mesa agora. É. Depois que ele falou isso pra mim, mudou muita coisa. Então Que ele é um tá... lugar sagrado, É um né? lugar sagrado. Por isso que ele faz questão de estar na mesa. Esses podcasts, esses momentos assim que a gente senta pra conversar, é um momento que ele tá ali. Ai, que lindo, gente. Você Que sabe ele que gosta você tá disso. falando e eu senti a Eu presença senti, já dele atrás quis de começar a você. chorar aqui já. Eu Porque quando senti. tem, eu começo a chorar. E ele gosta disso. E Uhum. ele é muito respeitoso. Então, ele tá à porta de todos os seres humanos. E você que tá em casa hoje, ele tá na porta da sua casa batendo. Se você abrir, ele vai entrar, vai sentar e vai conversar contigo. Ele não é inacessível. Por muito tempo eu achei isso. Foi em 2019 que caiu minha ficha de que ele não era. Foi até difícil eu aceitar isso, porque eu falava, tô ficando louca, tu acha que Jesus vai falar comigo? Quem sou eu na Uhum. fila do pão? Não sou nenhuma pessoa especial. Só que para ele, cada um de nós é especial. Porque antes da gente entrar no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Ele escreveu a nossa história. Foi o que eu falei. Só que ele teve que vir para cá para mostrar pra gente como que é que se faz. Então, assim, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso mestre. Ele viveu na pele o que a gente está vivendo. Então, se tu falar, pô, Jesus, eu fui traído. Também fui. Pô, Jesus, falaram tanta coisa mal de mim e dele. Então, falavam até que ele era endemoniado, que ele Uhum. tirava os demônios da Possuído. pessoa porque ele tinha pacto com Beelzebu. É. Falaram cada coisa dele que eu fico olhando e falo, meu, tipo, e a gente tá reclamando, né? Tipo, falando, nossa, mas eu isso, mas eu aquilo. E ele veio para nos mostrar que ele venceu o mundo. A gente não tem que vencer, porque ele já venceu. Uhum. Então, nós somos mais do que vencedores nele. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é que nem a gente está no estúdio, a gente está aqui dentro. Então, a gente vê todas essas cortinas, a gente vê o quê? A gente vê porque a gente está dentro, a gente não está em cima do estúdio. A gente não está do lado do estúdio, está dentro. Estar em Cristo, dentro dele, é você estar blindado, você ter a consciência dele. Isso te envolve. Essa proximidade, essa pergunta que você fez, ele já tem uma resposta para te dar. É só você perguntar para ele. Fecha a porta do teu quarto, chama ele e conversa com ele, porque ali ele estará. Não importa, não precisa ser
numa meditação, pode ser no teu carro, pode ser, meu Deus, se for uma pessoa na Cracolândia chamar ele, ele vai. Ele não tem essa. Uhum. Ele se manifesta aonde a gente chamar. Ele é mais próximo do que a gente pode imaginar. É que colocam ele num patamar inacessível. E ele é acessível. Uhum. Ele faz parte de nós. Então, essa pergunta que tu fez, que eu não imaginava que tu ia falar que ia perguntar para ele, isso me emocionou. Chama ele, pergunta, ele tem essa resposta para te dar. Você sabe o que você está falando e me deu uma vontade de eh, intuir, na verdade, assim, da gente aproveitar esse momento, eu aqui com você e toda a nossa audiência, porque a gente sabe que quanticamente não existe o tempo, esse tempo linear do aqui e agora, né? Passado, presente e futuro. Então, quem estiver assistindo em qualquer momento vai estar conectado com o que nós estamos vivendo aqui hoje, né? E eu realmente estou sentindo muito forte a presença dele aqui. Então, eu queria propor, se você permitir, porque o podcast é seu, naturalmente, que nesse momento, cada um de nós possamos fazer a pergunta que a gente quer para ele. Eu gostaria muito de, nesse momento, dizer para ele: Jesus, a minha porta está aberta para você. E se em algum momento eu não deixei isso claro, ou se eu não tive humildade de pedir ajuda, isso está sendo desfeito agora e eu quero muito você na minha vida. Que lindo, glória a Deus. É tudo que ele mais quer. É os filhos dele com ele. Tudo que ele mais quer é essa proximidade, essa abertura. E uma vez que ele entra, nada mais é igual, né? Então você que está em casa, se você quer essa proximidade, declara isso aí nos comentários, porque existe isso também. Aquele que se declarar, né, que ele é o seu único e suficiente, o Salvador não é o Salvador como as pessoas imaginam religiosamente, porque nós já somos salvos. Nós não precisamos de Salvador porque ele já salvou. E eu queria Nós já fazer só estamos conectados com ele. só um adendo que eu acho importante para ser congruente com tudo que eu falei antes. Eu acredito em Jesus como uma consciência crística, uma consciência E de é, amor, e é. um avatar que veio para o planeta de uma energia sublime direta da fonte criadora, tipo, Sim, sem e é. intermediários. Então, quando eu estou falando de Jesus aqui, eu sei que você também, mas eu estou falando por mim. Quando eu estou falando de Jesus aqui, eu não falo de um Jesus dogmático, vinculado a qualquer religião que Até seja, porque ele não porque aí era, né? ele seria da Matrix. E ele não é. E não é o caso. Ele nunca Então, foi. só fazendo esse adendo para que fique coerente com o que eu falei antes. Sim. E ele Esse nunca Jesus a que eu me foi. refiro é essa fonte de energia pura, sublime, que pode ter o nome de Sananda, pode, né, enfim, não interessa o rótulo, o nome, a cara, a vestimenta com que ele veio e de que forma ele se comunica conosco, né? Mas o que interessa é essa energia, essa consciência crística. Então, Sim. é a esse Jesus a quem eu me refiro agora, E entendeu? é a essência dele, é o que ele é, né? É que foram, obviamente que as religiões foram muito espertas até Uhum, de pegar ele para si. Até eu faria isso, né? Porque ele é a grande referência. Só que ele nunca pertenceu a uma religião. uhum. Até porque ele era judeu, ia lá para a sinagoga lá, fazia para o templo, fazia as orações dele lá. Tinha na época lá a Torá, que era o Velho Testamento. E ele lia, ele estudava, estudou outras coisas, porque Jesus foi criado no Egito, depois que ele foi para voltou de volta, né, para a terra dele, mas ele já veio estudado de lá. Só que ele não pertence, ele não é exclusividade de nenhuma religião, porque ele nunca foi, ele é nosso. E detalhe, do universo, Uhum. entendeu? Não é só desse planeta. Ele é um outro nível, entendeu? E eu creio, isso não está na Bíblia, mas eu creio, diante de alguns estudos que eu já fiz, que ele veio em outros seres aí, antes de ser Jesus. Né? É que o mais impactante, principalmente para nós que estamos aqui no Ocidente, foi ele. Mas em outros países aí, em outros, pode ter vindo como outros seres, entendeu? Uhum. Por quê? Porque ele está em tudo. Em tudo, em nós. Tanto é que quando ele foi embora como Yeshua, que era o nome dele, ele falou: "Ó, eu vou,
mas eu vou deixar em vocês o Espírito da verdade. Em vocês. Existem 3 dispensações: Deus Pai, Filho, Jesus andando entre a gente e o Espírito Santo, que é a consciência crística. Eu vou deixar em vocês. Então, essa centelha que ele deixou, Uhum. ela está em nós. Então, é Cristo em nós agora. E isso é bíblico. Ele disse com as palavras dele. Se a Bíblia é manipulada ou deixa de ser, tem muito código ali que, se você usar na tua vida, principalmente no Novo Testamento, que é a história de Jesus, a tua vida muda completamente. Por quê? Porque é melhor tu acreditar nisso do que tu acreditar que tudo tem fim, que não tem governo, que não tem nada e que a gente tá aqui solto vivendo no inferno, É uma entendeu? anarquia, um caos, né? Não, não é não. Por mais que o planeta esteja governado por governantes trevosos e acima deles seres espirituais também, existem os anjos, os arcanjos que estão batalhando por nós. Uhum. Existem os guardiões em várias hierarquias, desde as físicas até são principados e potestades. E detalhe, eles trabalham por regiões celestiais. Tem a região de Santos, São Paulo, Brasil. É assim, é muito bem organizado. O crime não é organizado? Imagina no espiritual. Aham. O que não é organizado, que eu acho que ainda não está organizado, é os trabalhadores da luz. Eles ainda estão brigando entre eles. Eles adoram isso, eles sapateiam na nossa cabeça. Porque estão muito competitivos, cheios de ego, competindo aqui dentro do YouTube mesmo. Não, que só que não tem audiência, não vou levar no meu canal, não é conhecido. Gente, eu tô nesse meio faz 6 anos, eu sei. Isso não é estar desperto. Isso Uhum. é estar mais na Matrix do que quem tá na igreja evangélica. Sem dúvida. Você entendeu? Porque aqui no meu canal pode vir pastor, pode vir pai de santo, que eu tenho amigos que é pai de santo, é xamânico, é não sei o quê, não interessa. Tá fazendo um trabalho, tá ajudando as pessoas, é uma pessoa boa. Ótimo, porque gente ruim tem todas as áreas ainda. Porque Uhum. vai chegar uma hora que não vai se estabelecer mais. Entende? Então, assim, é a separação do joio e do trigo mesmo. A gente já tá vendo isso. Sim. O joio não dá fruto. O joio é igualzinho o trigo, só que ele não tem semente. Então a gente começa a ver quem é o joio e quem é o trigo. A gente não precisa falar nada, não precisa nem cortar. Jesus fala: não corta, deixa crescer para aparecer quem é. Então a gente está numa caminhada, com certeza que muitas coisas fantásticas vão acontecer. Prova viva é a gente estar aqui falando sobre isso. Ai, olha, que bênção. Um Que bênção, presente, né? né? Com certeza. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está em casa e tá no momento aí querendo se descobrir, querendo um fôlego, né? O que que você diria para essas pessoas? Olha, eu teria muitas coisas a dizer, mas o que me vem agora nesse momento, diante de tudo que nós falamos aqui hoje, é que é muito importante a gente estar conectados a outras pessoas que estão no mesmo processo do despertar. Os eventos presenciais que eu tenho produzido têm sido muito ricos nesse sentido. A gente percebe que o online é uma bênção, né? Estamos aqui agora falando com o mundo todo. O online é uma bênção. E a gente vai ter um evento online junto, já fala, já É, deixa o pois recado. é. Então, assim, mas o presencial, ele é muito rico nesse sentido de criar novas conexões, criar vínculos, construir uma nova tribo, porque o que eu sinto pelos comentários do meu canal e também no Insta e tudo mais, é que as pessoas estão se sentindo muito sozinhas. Em alguns momentos a gente fica realmente muito cansado. E aí, quando a gente percebe que tem outras pessoas buscando também, né, e que estão na mesma toada que nós, isso dá esse respiro que você falou. Por isso que eu acho que é muito importante a gente estar atento, às pessoas que estão aparecendo na nossa vida e que estão na mesma vibe, literalmente, vibe no sentido de vibração, né, de buscando uma consciência maior, expansão da própria consciência, né. E aí, já aproveitando o gancho, quero convidar as pessoas para 2 eventos que já estão agendados, um online e um presencial. O online vai ser o Congresso Ilumina, que é uma parceria da minha empresa Momento do Despertar com o Pontos de Luz Terapeutas, da Cristina Sá, da qual vários terapeutas fazem parte,
incluindo a lindeza da Paula Cabral, Tamo junta nessa. Pablo Lavinsky, Melissa Madu, Mestre Val, Gisele Ribas, enfim, muita gente legal e bacana, importante desse eixo Brasil-Portugal. Vai ser dia 12 e 13 de julho. Online, gente, assim, a gente fez um horário bem bacana para que todos possam assistir, quem está fora do Brasil e quem está no Brasil, então um horário acessível para ambos os públicos, né? Valor em euro e valor em reais. Então, se depois você puder Vou colocar botar o link com aqui, certeza. né? Vai ser um evento que eu estou organizando. Eu vou fazer as boas-vindas, não vou fazer palestra propriamente dita, mas estarei lá com a Cristina Sá dando as boas-vindas a todos vocês e muitos palestrantes incríveis falando sobre vários temas relevantes para quem está nessa busca da expansão da consciência. E em Portugal, que para mim está sendo um presente, é a organização também da minha empresa do Momento do Despertar, e eu vou estar como palestrante junto com uma galera incrível, Miriam Maguchi, Michele Gil, Joana Rainha, Gisela Hendricks, Andréa Schiller, enfim, uma galera incrível, somos 7 palestrantes, a Cristina Sá, querida, e a gente vai estar lá presencialmente dia 27 de setembro em Lisboa, então convido a tua audiência portuguesa, que eu sei que é altamente poderosa, a estar conosco. Vai ter um momento, inclusive, de confraternização com os palestrantes, que eu fiz questão de colocar Que no legal. programa, com a tarde de autógrafos e tudo mais. Então, é isso, são 2 convites que eu já quero deixar. O meu site está muito em breve, já vai estar no ar com toda essa programação. E quero convidar as pessoas para irem lá para o meu canal do YouTube, se Com inscrevam, certeza. ativem as notificações. Isso para a gente é muito importante. O meu canal ainda está sendo construído no sentido de que está crescendo, é uma criança ainda, né? Então se inscrevam, ativem as notificações, nos ajudem também a termos esse respiro, porque a gente trabalha muito sozinho, então o comentário de vocês nos vídeos, o compartilhamento é tão importante para a gente saber que está tendo um sentido o nosso trabalho, né? E é isso, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade e muito carinho, muita gratidão pela sua audiência. Espero todos vocês lá no meu canal, no Insta também, Tati Pinheiro.oficial. E é isso, meu amor, que a gente se encontre ainda em vários momentos da nossa trajetória, já que agora estamos É reconectadas, isso mesmo. formando a nossa tribo. Com certeza. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui aprendendo com você. Com certeza, todos esses teus projetos já são um sucesso, Ai, que porque assim você seja, está está fazendo feito. com alma, está fazendo com amor. E Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós, mais do que qualquer ser, do que qualquer pessoa. Ele vê a tua intenção, o teu coração, então o sucesso é garantido. E pode contar comigo para o que você precisar. Gente, corre lá, Gratidão. se inscreva no canal, deixa o teu like, faz perguntas. Coloca perguntas aqui, depois a Tati vem, responde, eu Com respondo para certeza. vocês. Compartilha esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, que a gente está aqui sempre trazendo pessoas iluminadas para poder trazer conhecimento, despertar, expansão de consciência para a gente ir para um novo nível na nossa vida. Gratidão mais uma vez, um beijo no teu coração e namastê. Beijo, meus amores, fica com Deus!